Pessoal, na aula passada nós vimos sobre reta e semirreta. Hoje nós vamos ver um pouco sobre ângulo, que é uma sequência das retas e semirretas. Então aqui nós temos um resumo do que é ângulo. Ângulo é uma abertura determinada por duas semirretas que partem do mesmo ponto. E vértice é o ponto comum das duas semirretas. Então, que nem aqui nós temos no desenho. Uma semirreta e a outra semirreta aqui. Vértice é esse ponto aqui que elas têm em comum, ou seja, elas partem do mesmo lugar, né? Então, o início, onde elas partem juntas, se chama vértice. E aqui é uma semirreta que forma um lado do ângulo e aqui a outra semirreta que forma o outro lado do ângulo. E esse pontinho aqui no meio eu chamo de ângulo. O ângulo, para mim medir, eu uso isso daqui que se chama transferidor. Esse aqui é um desenho, a prof tem esse daqui também, tá? Esse transferidor aqui, em forma de meia lua, ele tem 180 graus, que ele é o transferidor de 180 graus. Existe também o outro transferidor, que é o de 360, que é como se fosse a circunferência inteira, tá? Isso é necessário, o transferidor, ele é necessário para medir o ângulo, tá? Lá na apostila de vocês, vocês vão ver exatamente isso na página 16 e 17, tá? Agora nós vamos ver os tipos de ângulo que existem. O ângulo agudo, esse daqui, por exemplo, a vértice é o O, aqui tem um segmento de reta OA e aqui tem outro segmento de reta OB. E essa parte aqui, de vermelho, eu chamo de ângulo. O ângulo, para mim chamar ele de ângulo agudo, ele tem que ser de 0 a 90 graus. Tá? Ele não pode ser acima de 90 graus. Então, como que eu sei? Eu vou ter que medir. Como que eu meço? Aqui, um transferidor, normal. Eu sempre vou colocar a vértice aqui bem no meio do transferidor. Tem uns que é uma espécie como se fosse um buraquinho, outros tem uma marquinha, tá? Bem no meio, eu coloco o transferidor na vértice. E daí eu vou medir. Ó, aqui a semirreta começa do 0, né? Por isso que tem que estar bem na vértice, ó, do 0. E a outra vértice foi para cá. Então eu posso concluir nessa medida que esse ângulo aqui mede 50 graus. É menor do que 90, como dizia na folha anterior, que para mim considerar ângulo agudo, ele tem que ser até 90 graus, certo? Tem também o outro ângulo, que é o ângulo obtuso, que ele é de 0 a 180 graus, ou seja, ele é maior, ele passa dos 90 graus, tá? Aqui como aparece no desenho, tá? Usando o transferidor, para vocês visualizar, de novo, eu coloco, ó, vértice que é o ponto das duas semirretas, bem no meio, ó, bem no meio, que fica bem retinho, ó, com 90 graus, tá? Vou pôr o transferidor sobre essa risca, o desenho que eu fiz é o mesmo, ó, só que aqui em tamanho menor por causa do transferidor. Coloco bem centralizado, ó, começa no 0 grau, tá? E daí eu vejo que a outra reta parou lá no 130 mais 5, 135, porque o próximo já é 140. Então, esse ângulo aqui tem 135 graus. Ou seja, ele é o obtuso, porque o obtuso é de 0 a 180, ou seja, ele pode vir até aqui, ó, né? Quase toda a meia lua aqui do transferidor, eu posso considerar
ele de obtuso até os 180 graus, tá? Aí nós temos o ângulo reto, tá? O nome já diz reto, podem ver, os outros faziam uma curvinha, esse não, tá? Então aqui tem um segmento de reta, e aqui o outro, a semi-reta, e aqui a outra semi-reta, tá? E forma o ângulo reto. Agora nós vamos ver o porquê desse nome do reto. Usando o transferidor aqui, ó, novamente, vocês podem ver, novamente a gente põe lá na vértice, bem retinho. Por que que ele é reto, ó? Olha quem que fica retinho no 90, tá? Então, começa aqui do 0, vai até o 90. Então, esse ângulo, o ângulo de 90 graus, eu chamo de ângulo reto. Ah, prof, mas eu medi, o meu deu 85. Então, não chegou no 90, ele não é ângulo reto. Ângulo reto é só o ângulo de 90 graus. Ele não pode ter nem 1 grau a menos e nem 1 a mais. Se ele tiver 1 a menos, ele é agudo. Se ele tiver 1 a mais, ele é obtuso. Então, para ser ângulo reto, é exatamente 90 graus, tá?